Ao Senhor seja dada toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tem um tempinho que eu não venho aqui com vocês, né, para dar uma palavra. Bom, gente, esses dias eu estava bem ruim, né? E graças a Deus eu tô bem melhor. Eu quero falar para vocês uma coisa. A oração, ela muda muito. Ela muda muita coisa. A partir do momento que você fala com o Senhor, abre o seu coração para Ele, diz exatamente tudo o que está acontecendo, tudo muda. E nós precisamos ter essa... Então, que eu venho aqui compartilhar uma palavra com vocês, que o Senhor tocou no meu coração para falar exatamente sobre isso. E o poder da oração. Quanto a oração tem poder? Ontem mesmo eu estava me sentindo ruim e eu estava sem forças. Eu já estava sem forças. E algo estava ali na minha mente. Vai orar, vai orar, vai orar, vai ler a palavra, vai te fortalecer. E eu fiz exatamente isso. E para a honra e glória do Senhor, eu consegui me levantar. Então, o que eu tenho para falar para vocês é: olhe para Jesus. Peça para que o Espírito Santo venha frutificar os frutos dele no seu coração, para que tudo que você faça venha ter a direção do Espírito Santo, para que o seu coração seja... E o Senhor, todos os dias, Ele está ali falando conosco. Fala através de louvores, fala através da palavra, através de pessoas. E tantas pessoas tirando suas vidas, tantas pessoas precisando ouvir uma palavra de Deus para acalmar o seu coração, porque a palavra de Deus, ela liberta, ela sara, ela transforma, ela cura, ela salva. E a partir do momento que você lê a palavra, você toma conhecimento da palavra de Deus, você está ali se fortalecendo o seu espírito. Porque como mesmo o Senhor fala na palavra, que nem só de pão viverá o homem, e sim da palavra de Deus. Por isso que é importante jejum e oração. Porque tem muitas coisas que você pode estar passando, que você não entende o porquê da situação, e eu vou falar aqui para vocês. O Senhor... E quando nós estamos lendo a palavra, ontem mesmo eu vou falar para vocês, eu estava sem nenhuma força. E o que eu fiz? Eu comecei a ler os Salmos. E o Senhor foi ali me fortalecendo para que eu viesse ler mais a palavra. Eu fui lendo Salmos, li o Salmo 23, li o Salmo 46, li o Salmo 91, li o Salmo 121, que o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Então, se você, por um momento, estiver passando por alguma situação que você está fraca, está fraco, não tem mais esperança para viver, não vale a pena mais fazer o que você está fazendo, você pensa na sua vida, você pensa que nada tem sentido, escuta, Jesus te ama e Ele quer o melhor para a tua vida. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés. Não tem como nós só seguirmos só um pedaço da Bíblia. Não. A palavra de Deus, ela é um todo. Ela é tudo isso. Tudo. Não é só um pedaço. Só um pedaço. Eu vou ler só esse pedaço. Eu vou entender só esse pedaço. Eu vou viver só esse pedaço. Não. Você precisa ler a palavra de Deus por completo. Porque o Senhor, Ele deixou a palavra dele para todos nós. Então, ela quem vai nos fortalecer. Então, o Senhor deixou a palavra dele para que nós viemos buscar, nos aprofundar, pedir direção do Espírito Santo e que tudo que fizermos seja de acordo com a vontade do Senhor. Nós não devemos nos moldar de acordo com esse mundo. Não. Olha o que aconteceu. Os anjos estavam avisando a Ló que lá em Gênesis,
Deus anunciou a destruição de Sodoma e Gomorra. Mas por que Deus destruiu Sodoma e Gomorra? Porque aquela cidade, ela já estava toda cheia de perdição. As pessoas já estavam vivendo na carne. Escute o que diz lá em Gênesis 19. 19 a partir do versículo 13, que ele fala sobre que Ló recebe os anjos na sua casa. Recebe os anjos na casa dele para que os anjos viessem anunciar que iria acontecer a destruição da cidade de Sodoma e Gomorra. Diz assim: porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Ou seja, aí no 15, e ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: levanta-te, toma tua mulher, tuas 2 filhas que aqui estão, para que não pereças na injustiça dessa cidade. Ele, porém, devorava-se, e aqueles varões lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher, e pela mão de suas 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Continuando, diz assim: olha só o que foi dito para eles. Aconteceu que, tirando-os fora, disse: escapa-te por tua vida, não olhes para trás de ti, não pares em toda essa campina, escapa lá para o monte, para que não pereças. Vou continuar lendo aqui para vocês, tá bom? Porque agora eu vou pegar meu filho na escola, que eu tenho uma consulta. Então vamos continuar aqui. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo do Senhor desde os céus sobre Sodoma e Gomorra, e derrubou aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Até aqui. O que acontece? Quantas situações que está acontecendo na tua vida que tu continua olhando para trás? Perceba uma coisa: muitas coisas que acontecem em nossas vidas são livramentos. O Senhor está te protegendo, o Senhor está te livrando, e você ainda continua olhando para trás. Tenho para te dizer olha o que está acontecendo no mundo. Não tem como você fechar os olhos diante de tudo que está acontecendo. Você precisa entender que a nossa vida, nós temos a parte física e nós temos a parte espiritual, e precisamos entender a parte espiritual, que nós venhamos agir de acordo com o Espírito, porque tudo que está acontecendo não é acaso, não é coincidência, não existe. Porque não cai uma folha se não for da vontade de Deus. Não acontece nenhuma situação em nossas vidas se não for da vontade de Deus. Então, todo instante, o Senhor, Ele quer te resgatar. O Senhor, Ele quer te tirar do fundo do poço. O Senhor, Ele quer que você olhe para o alvo. Precisamos viver certas situações em nossas vidas para que nós possamos ver a glória de Deus se manifestar. E muitas vezes o que acontece? Dores. Mas nós precisamos o quê? Ser fiéis, ser obedientes. A quem? Ao Senhor. E isso o que gera? Gera conflito com o homem. Sim, gera conflito com o homem. Porque você desagradando ao homem, você está agradando ao Senhor. Porque todos aqueles que amam, que adoram, que louvam ao Senhor, são tidos como loucos. E quem é espiritual, discerne do que é espiritual. Então, se você quer discernir do que é espiritual, peça para que Deus venha falar o teu coração, venha falar o teu pensamento. Se porventura se você quer ver a transformação, se você quer ver a mudança, se você acha que o que você está passando, essa ansiedade, essa depressão, essa síndrome do pânico, isso não vem do Senhor. Se prostre aos pés do Senhor nesse dia e reconheça: Pai, eu não sou nada, eu não sou ninguém.
apaga, tira, afasta todos os dados inflamados do maligno da minha mente, da minha vida. A minha vida pertence a Ti. A minha mente pertence a Ti. Eu pertenço a Ti, Jesus Cristo. Declare. Fale. Verbalize. Você precisa falar com Deus. Assim como eu li a palavra aqui para vocês, leia a palavra. A nossa voz no mundo espiritual tem muita influência. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. E porventura o teu coração está endurecido, tu não consegue perdoar, tu não consegue saber como é que tu vai fazer, como é que tu vai resolver tal situação, fala com Deus. Não haja antes de falar, de pedir direção do Senhor. Fala, Senhor, eis-me aqui, estou aqui, sonda o meu coração, me converte de todos os maus caminhos, abençoa a minha vida, me guia, me direciona, que a Tua presença esteja comigo onde a planta dos meus pés pisarem, que eu venha agir de acordo com o Espírito. Fale, não deixe de falar com o Senhor Jesus, porque a nossa vida sem oração é difícil demais. Então, não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de louvar o Senhor. Jesus, Ele te aceita do jeitinho que tu estás, porque Ele é o nosso oleiro e nós somos o vaso e Ele nos molda da forma como Ele quer. Então, você é valiosa, você é valioso para Jesus. Jamais esqueça disso. Que Deus abençoe cada um de vocês, suas famílias, sua parentela, seus projetos, seus sonhos. Que onde a planta dos nossos pés pisarem nesse dia, a presença do Senhor esteja conosco. Que Ele vá na frente em toda e qualquer situação.